O que é ganhar bem em Londres? Essa é uma pergunta que eu recebo direto por aqui, a galera é muito curiosa de saber quanto se paga por aqui, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre salário e entender um pouquinho então o que é ganhar bem em Londres. É uma resposta que vai variar bastante aí, de acordo com a pessoa, mas hoje eu vou falar a minha opinião do que é ganhar bem em Londres e quanto deve valer a sua hora por aqui. Se você é novo no canal, muito bem-vindo, eu sou o Luiz e aqui no Londres na Lata a gente fala tudo sobre Londres, dica, entretenimento, informação, cultura e etc. Bom, começando então, quanto é o salário mínimo em Londres? Vamos começar por aí, né? Então, vamos falar primeiro em horas, né, que é uma das formas como se fala salário por aqui, dificilmente se fala por mês, né? Uma das formas é hora. Hoje, o salário mínimo a partir agora de 2022 é R$ 9,50 por hora, desde que você seja maior de 23 anos, né? Varia por idade. Por exemplo, se você tem 18 anos, menos de 18 anos, você vai ganhar metade disso, mais ou menos. Quanto dá isso por mês? Vamos primeiro passar para os R$ 9,50 para o ano, que é a outra forma de falar salário por aqui, é por ano também. Então, se você trabalhar uma carga aí de 37,5 horas, que é meio que o padrão por aqui, você vai tirar 18.500 libras por ano, mais ou menos. Bom, não vou entrar no detalhe do cálculo do imposto de renda agora, dá para fazer um outro vídeo sobre isso, que é um pouco mais complexo, mas você vai acabar levando para casa aí uns 16 mil libras, mais ou menos, ou seja, um salário aqui na Inglaterra paga mais ou menos cerca de 16 mil libras por ano depois das taxas, né? Então isso é quanto te sobra no bolso com o salário mínimo. E se a gente for trazer tudo isso para um salário mensal, então a gente está falando de 1.350 libras limpas no bolso para quem tem um salário mínimo. E aí, se você é autônomo ou se você está perdido com as suas taxas, você está precisando de ajuda, conversa com o Raul da London Do It. Sempre legal ter um brasileiro contador que você pode confiar para poder entender, né, os mínimos detalhes ali das regras, porque está mexendo com o seu rico dinheirinho, né? Então, se você estiver precisando de um contador aqui em Londres, conversa com o Raul, parceiro do Londres na Lata, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, agora você que já sabe quanto que tá a Libra e já ficou todo empolgado e pensando em quantos mil reais dá um salário desse que eu falei agora, né, 18.500 por ano, né, libras por ano, traduzindo isso em reais, a gente tá falando de mais de 100 mil reais, né? Então já cresce os olhos e fala, caraca, ganha muito dinheiro lá em Londres. Mas tem que lembrar que na Inglaterra, mas principalmente em Londres, o custo de vida é muito alto. Por isso que foi estabelecido um Minimum Living Wage. O que é o Minimum Living Wage? É uma empresa que calcula quanto que é o mínimo que uma pessoa, um trabalhador, tem que ganhar para ter uma vida digna no Reino Unido. Esse valor para o Reino Unido como um todo é R$ 9,90 por hora, que é um pouquinho acima do salário mínimo. Em Londres é 11,05 para ser exato por hora, ou seja, bem acima do salário mínimo. O que isso quer dizer? Você morando em Londres com salário mínimo, você está abaixo de quanto espera-se que você tem que ganhar para ter uma vida digna por aqui. Ou seja, se você está ganhando salário mínimo, eu recomendo que você considere outras opções, outras profissões ou até outras empresas dentro do seu ramo, porque se você está em Londres, você precisa ganhar um pouquinho mais para que você consiga ter uma vida bacana por aqui. Isso é uma coisa que eu falo bastante lá no Londres na Lata Academy, lá no Instagram. Vai seguir a gente lá, que tem muita dica legal de como arrumar trabalho qualificado por aqui. Como regra, normalmente os trabalhos informais, que eu chamo, que são trabalhos que não exigem qualificações, eles tendem a pagar um salário mínimo, ou seja, muitas vezes abaixo do Minimum Living Wage. Ou seja, se você trabalhar na cozinha, na recepção ou até de bartender dentro de um pub, muito provavelmente você vai ganhar o salário mínimo. Existem algumas exceções, como eu falei, por exemplo, o dog walker paga um pouquinho a mais. Se você consegue ser um assistente de gerente, por exemplo, num pub ou num café que você trabalha, também vai ganhar um pouquinho mais. E tem os drivers, né, quem trabalha com delivery, que também não precisa de qualificação, além de uma licença, né, para você poder dirigir. Você consegue fazer aí cerca de 30 mil libras por ano. Tem gente que faz até mais do que isso. Já dá mais ou menos aí 2.500 libras por mês, que já é um salário bem mais bacana. Lembrando que é uma coisa que eu falo bastante lá no Lata Academy também, é que apesar de alguns desses trabalhos informais pagarem igual ou até mais do que alguns trabalhos formais, existe a questão da evolução, da progressão, né? Se você tem um trabalho informal, dificilmente você vai conseguir uma promoção, você vai conseguir ganhar muito mais que aquilo, a não ser se você for procurar novas empresas, né? Vai aprendendo aí que empresa que paga mais, etc. Agora, se você trabalha com um trabalho qualificado, um trabalho formal, aí sim você tem uma perspectiva de carreira, você evolui com o tempo, você tem promoções e você pode acabar ganhando muito mais do que o que você começou. Por isso, isso é uma das grandes vantagens de você ter um trabalho qualificado por aqui. Agora, se você está aí pensando, putz, eu até queria um trabalho qualificado, mas meu inglês ainda não está tão legal, eu tenho uma dica para vocês. Bom, hoje em dia tem muitas ferramentas aí para ajudar você no processo de aprendizagem de uma outra língua, como o inglês, por exemplo, mas tem uma em específico que eu quero recomendar para vocês porque ela é muito legal. Chama Elsa Speak. Então é um aplicativo que você pode ter no seu celular, ele vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, está sempre ali com você, e ele vai ouvir você falando e vai corrigir a sua entonação, corrigir a sua pronúncia.
além de aumentar o seu vocabulário e etc. Tem várias ferramentas ali dentro. Por exemplo, você pode focar em inglês de entrevista, inglês de escritório, ou você pode focar em inglês de turismo. Você tem várias opções aqui dentro que vai te ajudar com o vocabulário, além da pronúncia e entonação. Deixa eu mostrar como é que funciona. Então eu estou entrando aqui, ó, nessa parte de pronúncia, vou clicar aqui, ó, no Availability. Availability. Então isso é bacana, eu falei com o sotaque British e apesar da palavra ter sido em sotaque americano, ele reconheceu o meu sotaque British e colocou como excelente. Então o que você tem que fazer? Entra no seu App Store, onde você pega os seus aplicativos, baixa esse aplicativo da Elsa Speak, dá uma brincada, vem falar pra gente o que você achou, se você gostou ou não. Tenho certeza que você vai gostar. E além disso, se você for nesse link que a gente vai deixar aqui na descrição, você tem 85% de desconto para você fazer uma membership com eles. Baixa o aplicativo, vai conhecer essa oferta aí de 85% de desconto e bora melhorar seu inglês esse ano, hein? Então vamos começar assim. Se você ganha mais ou menos 30 mil libras por ano e você está sozinho em Londres, você já pode considerar morar sozinho, vamos dizer. Não precisa mais dividir a casa com outras pessoas, que é o que a maioria dos brasileiros costuma fazer quando chega por aqui. Agora, se você já tem uma esposa ou o seu marido está aqui, ou você tem uma filha, um filho, aí você precisaria considerar a partir de 40 mil libras por ano para você ter uma vida bacana com a sua família e ter ali uma casa de 2, talvez até 3 quartos, dependendo do estilo de vida de cada um. A partir de 40 mil libras já dá para você começar a considerar isso. Agora, se você ganha acima de 50 mil libras por ano, aí sim é um salário que você pode ter uma casa de 3 quartos com a família, papagaio, cachorro, dar um rolezinho ali, né, fazer umas viagens. Todo mundo aqui viaja com muita facilidade, né? Mas eu quero dizer que você pode curtir um pouquinho mais, de repente fazer umas viagens um pouquinho mais caras e tudo mais. Então, a partir de 50 mil, já é um salário que eu considero ser um salário elevado. Então, na minha opinião, se você ganha aí 40 mil libras por ano, eu diria que você já ganha bem. E se você ganha aí 45, 50 mil, eu diria que você tem um salário muito bom. Então, essa é a minha opinião. Queria saber o que você acha. Se você discorda e falar, vixe, dá pra viver com metade disso fácil, ou então você não paga nem aluguel, eu quero saber. Põe nos comentários. Como eu disse, né, essa é uma pergunta bastante relativa, vai variar muito o padrão de vida de cada pessoa. Mas aí, Luiz, existe mesmo quem paga isso tudo? Tipo, parece muita grana, comparado com o que eu tô ganhando ali, ganhando salário mínimo. Que tipo de trabalho que paga isso? Então vou dar alguns exemplos só para você ver que é real e existe mesmo esse tipo de trabalho. Inclusive eu conheço vários profissionais brasileiros que têm esse tipo de trabalho e estão ganhando isso. Se liga. Graphic Designer começa ganhando mais ou menos uns 25 mil libras e chega a ganhar até 45 mil libras por ano. Marketing começa aí ganhando umas 25, 27 mil libras e chega a ganhar 60 mil libras por ano, tranquilamente, se tiver experiência. Trabalhar com vendas, muito parecido com marketing também, só que muitas vezes você tem uma comissão alta sobre as suas vendas, então dá para você ganhar mais dinheiro que isso ainda, né? Claro que vai ser variável, mas dá para ganhar até mais do que um salário de marketing, por exemplo. É isso, essa é a minha opinião de o que ganha bem em Londres. Comecei no salário mínimo e dei alguns exemplos de alguns salários, desde trabalhos informais e trabalhos qualificados. Então não esquece de seguir a gente no Londres na Lata, no Londres na Lata Academy, e a gente se vê no próximo vídeo. Satisfação, vai!